Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, eu vou falar sobre a dilatação térmica, que é um efeito que ocorre nos materiais quando eles são aquecidos, ok? Então, bora lá. A dilatação térmica tem uma importância prática muito grande. Dá uma olhadinha nesse trilho de trem entortado. Quando não é levado em consideração os efeitos da dilatação térmica nas construções, e isso deve provocar falhas estruturais muito graves, como essas que vocês estão observando. Então, os engenheiros eles precisam prever, no caso aí do trilho do trem, um espaçamento mínimo entre as juntas dos trilhos. Esse espaçamento é o que vai evitar esse tipo de problema. É claro que aí provavelmente foi levado em consideração, mas às vezes não foi o suficiente. Tá legal? Isso também deve ser considerado na construção das casas, pontes, viadutos, para que evite o aparecimento de rachaduras na estrutura. Tá bom? Outro exemplo de aplicação, né? A fiação da rede elétrica, ela não pode ser muito apertada. Tem que ser deixado uma sobra de fio para que ele possa se dilatar e se comprimir sem arrebentar. Outra aplicação interessante é a resina dentária, que é usada aí na reparação dos dentes. Ela deve ser feita de materiais que se expandam e se contraiam de forma parecida com a do dente. Né? Se não fosse assim, a resina sairia facilmente do dente ou ela machucaria, né, a boca da gente. Tá? Outra coisa, às vezes durante a noite a gente ouve alguns estalos dos móveis ao nosso redor. Né? Geralmente eles são oriundos, né, da contração térmica devido à redução da temperatura aí no período da noite. Tá? Então isso é interessante. E por fim, a gente também usa o efeito da dilatação para medir a temperatura no termômetro de bulbo. Lembra dessa animação aí? Então a gente depende que o líquido expanda e se contraia para fazer as medições de temperatura ali. Bacana, né? Então tem muita aplicação prática, pessoal. Isso que eu apresentei é só uma pequena parcela, tá? Nos sólidos, o efeito ele costuma ser pouco perceptível a olho nu. Mas quando a gente aumenta a temperatura, os materiais se dilatam, ou seja, aumentam o seu tamanho, assim como eles sofrem contração quando a temperatura é reduzida. E essa animação mostra justamente esse processo, né, da dilatação numa ponte e a importância dessa junta para evitar que a ponte sofra rachaduras. Beleza? E como é que isso acontece no sólido, né? Então essa animação ela mostra uma estrutura típica de um sólido qualquer. Essa estrutura ela vibra mesmo a baixas temperaturas. Mas quando a gente aumenta a temperatura, o que, que vai acontecer? Elas vão vibrar mais intensamente, fazendo com que ocupe um maior espaço. Né? Então, por isso, aumenta o seu volume. Dá uma reparada aí que as partículas que compõem esse sólido, elas não aumentam de tamanho, mas o que acontece é que elas apenas expandem durante o seu movimento, ok? Então vamos começar descrevendo a dilatação térmica linear. E para isso a gente vai considerar que a medida do comprimento é muito maior que a largura e a altura da barra. Então, quando a gente reduz a temperatura, a barra diminui de tamanho, tá? Quando a gente aumenta a temperatura, a barra vai aumentar de tamanho no comprimento, tá? Então, a gente está desprezando aqui os aumentos nas outras dimensões, tá? Então, a dilatação ou compressão sofrida pela barra é medida pela variação do comprimento dela, que aqui a gente chama de ΔL. O ΔL é L menos L0. E essa variação do comprimento, ela é proporcional ao comprimento inicial da barra, ou seja, quanto maior for a barra, maior tende a ser o efeito da dilatação e compressão térmica. Ela é proporcional também à variação da temperatura,
Quanto maior a variação de temperatura, maior é o efeito da dilatação. E, por fim, depende do material. E essa dependência do material vem através do coeficiente de dilatação térmica dele. Tá? Então, a equação que descreve essa dilatação é ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Então, ΔL é justamente o aumento ou diminuição do comprimento da barra. L0, o tamanho inicial, o alfa, o coeficiente de dilatação linear, e o ΔT, a variação de temperatura. Tá? A unidade no sistema internacional é o metro. Mas, assim, a gente costuma calcular a dilatação em outras unidades, centímetros, milímetros, porque nos sólidos a dilatação tende a ser muito pequenininha, né? A gente não consegue reparar ela muito na prática, né? Principalmente a olho nu, tá? Essa expressão ela é válida também, tá, para o caso em que a barra é comprimida, tá? No caso em que ela é comprimida, a temperatura, o ΔT, vai ser negativo, tá? Então aí o ΔL também vai ser indicando a diminuição do tamanho da barra, beleza? Essa tabela aí mostra alguns valores típicos dos coeficientes de dilatação linear de alguns materiais. O que eu quero que vocês percebam nessa tabela é que o valor é pequeno. Ele varia aí da ordem de 10 a menos 5, 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Tá? Quanto maior for esse coeficiente, maior tende a ser a dilatação ou compressão sofrida pelo material. Beleza? Um outro exemplo de aplicação da dilatação térmica é o uso de lâminas bimetálicas, que são compostas por dois materiais grudados um no outro. Quando elas são aquecidas, elas dilatam de forma diferente por serem de materiais diferentes, né? Vendo essa figura, eu pergunto para vocês, qual dos metais tem maior coeficiente de dilatação? Ah, acertou! Acertou. Ah, miserável. O metal A, né? Quanto maior o coeficiente de dilatação, maior é a dilatação do material. E na figura isso fica evidente, né? Porque o metal A ele aumentou mais do que o metal B, beleza? Um exemplo de aplicação dessas lâminas bimetálicas é o ferro de passar roupa. Então, dentro dele você tem uma lâmina bimetálica que, quando aquece e atinge a temperatura desejada, essa lâmina ela vai entortar e vai desfazer o contato elétrico, né? Então, aí vai desligar o ferro. Conforme o ferro esfria, o contato é refeito e aí fica nessa coisa, né, de liga e desliga, tendendo a manter a temperatura. Tá? Eu não sei se os atuais ferros de passar roupa usam esse princípio, mas os antigos usavam. Beleza? Uma outra coisa é que a gente pode aplicar a dilatação linear também para um corpo circular ou para uma esfera. Tá? Então, quando você tiver numa situação aí para calcular a dilatação nesses casos, basta você ter o diâmetro. E aí você calcula a dilatação do diâmetro do material. Beleza? E pensando nisso, quando a gente tem uma peça de qualquer formato, mas que tem um orifício dentro dela, quando a gente aquece, o que vai acontecer com esse orifício? Será que ele diminui? Ele fica igual? Ele aumenta? Vamos ver aqui a animação, ó. Então, quando eu aqueço essa peça, ó, a peça aumenta de tamanho e o buraco aumenta junto, tá? Então, o comportamento do buraco é o mesmo do material ao seu entorno. Ele vai dilatar junto e vai aumentar o seu diâmetro, tá? E não se esqueça, né, que isso é válido também no processo inverso. Quando a gente resfria essa placa, vai ocorrer a contração, beleza? Então, agora vamos às aplicações desta aula, né? Então, aqui, exemplo 1. Um trilho de aço tem 100 metros de comprimento a 10 graus Celsius. Qual o acréscimo de comprimento desse trilho quando a sua temperatura chega a 30 graus Celsius? Dado o coeficiente de dilatação linear do aço, 1,1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius. Então vamos lá. Para a gente calcular
o aumento da barra, a gente quer o ΔL. Então, basta a gente aplicar a expressão da dilatação térmica linear. L0 vezes alfa vezes ΔT. Então, esse aumento do comprimento vai ser 100 vezes alfa, que é 1,1 vezes 10 a menos 5, vezes 30 menos 10. Tá? Então, aí, ó, 100 vezes 1,1 vezes 20, que é o resultado aqui, e aí 10 a menos 5 aqui. Vamos ver uma coisa, ó, aqui eu tenho 100 vezes 20, isso aqui vai dar 2.000. Se eu pegar só, separar em 2 vezes 1.000, então esse 1.000, que é os zeros aqui, ó, eu corto com esse 10 a menos 5, e aí vai me sobrar 10 a menos 2, tudo bem? E aí a continha que sobra é 2 vezes 1,1, que é 2,2, vezes 10 a menos 2 metros, porque é a unidade que estava em metros, beleza? Veja que é muito pequeno esse valor, né? Então, a gente pode passar ele para centímetro, para ficar mais agradável. E esse 10 a menos 2 é cento, então vai ficar 2,2 centímetros. Tá? Então, você escolhe aí ele não falou que unidade tinha que ser. Então, as duas respostas são válidas. Exemplo 2. A foto abaixo é de uma junta de cabeçote, dispositivo destinado a vedar a união entre o cabeçote e o bloco de um motor. Segundo o fabricante, o diâmetro das aberturas circulares maiores, medidas a 20 graus Celsius, é de 82,5 milímetros. Sabendo que essa junta é feita de um tipo especial de aço inoxidável de coeficiente de dilatação 1,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, determine o diâmetro dessas aberturas quando o motor estiver funcionando a 96 graus Celsius. Então vamos lá, né, fazer um esqueminha. Como eu falei em aula, né, a gente espera, né, esse vão, ele vai aumentar de um certo tanto. Eu chamei aí de D0, né, o diâmetro inicial, e aí ele vai para um diâmetro final desconhecido. E é isso que a gente quer calcular aqui. Então, para isso, nós vamos começar pela variação do diâmetro, né? A fórmula é a mesma, só vou trocar L por D. Então, ΔD vai ser D0 vezes alfa vezes a variação da temperatura. Veja que eu estou tratando, então, o buraco como se fosse do material, porque é isso que a gente faz, tá? Ele dilata da mesma forma. Então, aqui ΔD vai ser D0, que é 82,5 milímetros, vezes o alfa, 1,6 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, 96 menos 20. Tá? Então, aqui, ó, só vou juntar os números. 96 menos 20 vai dar 76, vezes 10 a menos 5. Então, esse resultado nós vamos precisar de uma calculadora. Tá? O resultado aqui, ó, vai ser de 0,1 aproximadamente, tá? Milímetros. Então, qual é o diâmetro final desse vão? É só a gente pegar, então, somar o D0 com a variação do seu diâmetro, tá? Então, vai ser 82,5 mais 0,1. Isso aqui vai dar 82,6 milímetros. Né? Próximo. A figura a seguir mostra uma esfera de aço de 50,1 milímetros de diâmetro apoiada num anel de alumínio, cujo diâmetro interno é de 50 milímetros, ambos à mesma temperatura. Qual o acréscimo de temperatura que esse conjunto deve sofrer para que a esfera passe o metal? Ele dá as informações aqui, os coeficientes. Então, o objetivo é que essa esfera ela consiga ultrapassar o anel e cair. Então, gente, para resolver, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou dizer que o diâmetro final do anel tem que ser igual ao diâmetro final da esfera. E quem é o diâmetro
final do anel ou o diâmetro final da esfera? O diâmetro final ele vai ser o que você tinha inicialmente, então vou pôr um D0 aqui, mais a dilatação, que é aquela formulinha, né? D0 vezes alfa vezes delta t. Então é isso que eu tenho que escrever aqui para os dois, tá? Então aqui eu vou ter o diâmetro inicial do anel mais o delta d do anel igual diâmetro inicial da esfera mais o delta d da esfera. Vamos dar uma ajeitada aqui, eu vou passar o delta d para a esquerda e o d0a para a direita. Então vai ficar assim, ó, delta d anel menos delta d esfera igual a d0e menos d0a, tá? Então aqui vamos abrir essas expressões. Quem que é delta dA? É justamente, então, o d0a, o diâmetro inicial do anel, vezes o coeficiente de dilatação do anel, vezes a variação de temperatura, menos diâmetro inicial da esfera, alfa da esfera, vezes delta t, que é a variação de temperatura, igual a d0e menos d0a. Tá? A gente já pode substituir os números aqui. Porém, eu vou tentar facilitar um pouco minha vida, tá? Como ele quer saber a variação de temperatura, veja que é um termo comum aqui, ó, nesses termos. Então eu vou pôr em evidência, tudo bem? Vai ficar assim, ó, D0A vezes alfa A menos D0E vezes alfa E, certo? Só coloquei o delta T em evidência. Isso é igual a D0E menos D0A. Então, o nosso delta T, isolando, né, eu passo esse parênteses todo dividindo. D0E menos D0A, dividido por essa coisa aí. D0A vezes alfa A menos D0E vezes alfa E. Vamos substituir os números, né? Então, o diâmetro inicial da esfera, 50,1. E o inicial do anel, 50. Dividido por... Aqui, ó, diâmetro inicial do anel, 50 vezes alfa do anel, que é de alumínio, né? 2,38 vezes 10 a menos 5. Menos, que continua, 50,1 vezes 1,08 vezes 10 a menos 5. Tá? Então, ΔT vai ser igual a 0,1 dividido por 6,49 vezes 10 a menos 4. Vai dar aproximadamente 154 graus Celsius. Isso aí é um pouquinho mais difícil, né? Mas é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a aula. Qualquer dúvida, deixe uma mensagem lá no Moodle que eu respondo, beleza? Grande abraço a todos.